em Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Versículo 11 em diante. Juízes 6, 11. Quem achou, diga amém. 3 améns. Quem achou Juízes 11, diga amém. Amém, glória a Deus. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Vamos orar, curve a sua cabeça. Senhor, nós necessitamos de ouvir a tua voz. Que neste momento em que a tua palavra será pregada, que tenhamos temor e tenhamos respeito à tua palavra. Nessa hora que o teu Espírito Santo vai falar conosco, que, ó Deus, nada venha nos atrapalhar, nos distrair, mas que de fato possamos ser, ó Deus, como aquelas crianças, como eu vi o Caleb aguardando o alimento ali, olhando, apreensivo. Que assim seja conosco também em relação à tua palavra, que haja em nós fome e sede da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Deus vai fazer algo maravilhoso na vida deste homem. Deus vai transformar este homem de um homem medroso para um homem corajoso. Mas isso só vai acontecer quando ele venha descobrir, não por sua própria capacidade, mas por revelação de Deus, qual era a sua identidade. Porque Gideão tinha um problema de identidade. E Deus iria transformar a identidade de Gideão. Se você tiver a curiosidade de ler o início do capítulo 6, em casa, você vai ver que o povo de Israel estava em apuros. Eles haviam perdido a sua identidade por causa do pecado, da desobediência, do abandono à palavra de Deus. Um povo que foi estabelecido e levantado para derrotar os seus adversários, agora está sendo oprimido pelos seus adversários. E isso, como eu falei, em função da sua desobediência. Quantas vezes ouvimos de Deus para não nos envolvermos com o mundo, não nos envolvermos com o pecado. Quantas vezes Deus
usa pastores, irmãos, para nos mostrar que o caminho que estamos trilhando é errado, mas não damos ouvidos. E isso vai danificando a nossa identidade. E foi isso que aconteceu com Israel. Um povo que foi levantado por Deus para ser instrumento nas mãos de Deus, até mesmo de juízo, agora está sendo oprimido, perdendo a sua identidade, porque decidiu desobedecer a Deus, andar na contramão daquilo que Deus havia determinado para eles. Não se apropriaram da sua nova identidade. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. A desobediência a Deus vai interferir na direção das nossas vidas e vai afetar a nossa identidade em Cristo. A desobediência faz isso. Nos faz ser derrotados pelos problemas, pelos adversários, porque a desobediência interfere naquilo que Deus planeja para nós, naquilo que Deus tem para nós. Não é olhando para dentro de nós somente que vamos encontrar ou restabelecer essa identidade. É voltando-se para Deus. Israel precisava voltar para Deus, porque havia perdido a sua identidade. E isso estava afetando todo o povo, como afetou a vida de Gideão. Quando o anjo aparece a ele aqui em Juízes 6, e disse: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão responde: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Se o Senhor está comigo, se o Senhor está conosco, por que isso está acontecendo? Gideão duvida de quem Deus era. Gideão duvida da fidelidade de Deus. Porque, veja, a desobediência estava atingindo a todos, a identidade de todos. Se o Senhor é comigo, onde o Senhor estava quando essa opressão nos sobreveio? Gideão questiona quem Deus é. Gideão questiona a fidelidade de Deus. E quem nunca agiu como Gideão, né? Quando perdeu o emprego, quando veio o divórcio, quando vieram os diagnósticos médicos desfavoráveis. Onde o Senhor está? Por que nós estamos passando por isso? Gideão questiona Deus, mas esse não era o caminho. Esse não era o caminho. Não é questionando a Deus, ou questionando a fidelidade de Deus, que você vai encontrar saída. Na verdade, é se voltando para Deus, é se arrependendo dos nossos pecados, que nós vamos encontrar saída. Mas Gideão diz: olha, os nossos pais disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Quando se perde a identidade em Cristo, é isso que a gente pensa, que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Mas graças a Deus, que Deus insiste conosco. E às vezes eu fico
me perguntando por que Deus, Ele insiste conosco. Eu sei que você já disse para algumas pessoas, né? Diante dos problemas e tentando ajudar, e essa pessoa não dava resposta, e você disse: eu desisto de você. Eu vou desistir de você. Mas esse não é o caso de Deus. E às vezes eu fico olhando para esse Deus e dizendo: só Deus mesmo para não desistir de nós. Deus não desistiu de Israel e Deus não desistiu de Gideão. Deus queria restaurar a identidade do povo, a identidade de Gideão, como um povo abençoado, um povo que foi chamado para ser um instrumento de Deus, não para ser oprimido pelos outros povos. Deus queria restaurar a visão de Gideão, que estava distorcida em relação a ele mesmo. E Gideão expressa isso tudo. E interessante é o que diz o versículo 14, quando ele diz que o Senhor os abandonou, os entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Na verdade, não é verdade que eu estou enviando você? Olha a resposta de Deus. Deus poderia dizer para Gideão: você sabe com quem você está falando? Dá uma carteirada em Gideão. Você, mesmo diante das nossas dúvidas, mesmo diante dos nossos questionamentos, das nossas limitações, das nossas fraquezas, Deus não desiste de nós. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de compaixão. Gideão, quando ouve pela segunda vez Deus dizendo quem ele era, aí ele mostra o seu complexo de inferioridade, o seu sentimento de inferioridade. Veja o que diz o versículo 15. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Como fazer a diferença se eu não tenho os recursos? Como fazer a diferença se eu não tenho as condições? Como fazer a diferença se eu sou o mais fraco? Talvez você olhou para essa lista que eu coloquei aqui de coisas que a gente tem que fazer. Não sei se você fez uma conta por alto. Eu fiz. Dos valores. E a gente olha a condição do país, a situação, do jeito que está. Mas eu não posso duvidar de Deus, pelo que eu já vi Deus fazer, principalmente nesta igreja. Eu não posso me esquecer que há 30 anos atrás eu sentei na mesa do proprietário deste lugar. Sentei na Rio Branco, num escritório, um advogado. Morava na Lagoa, num apartamento gigantesco. Cheguei a visitá-lo. Eu não posso me esquecer que eu sentei na mesa daquele homem. Para nós comprarmos este lugar, a gente não tinha um tostão no bolso. Não tinha nem a entrada que ele pediu na época de 10 mil. E quando ele disse: eu quero vender para vocês. A Igreja Universal já esteve lá, já me fez a proposta, mas eu não quero vender para eles, quero vender para vocês. 10 de 40 mil, tá bom? Dá uma entrada de 10 mil, daqui um mês paga os 30 mil e começa a pagar as outras prestações. A gente sem um tostão no bolso, apertamos a mão do homem e dissemos assim: está fechado. Nós não podemos duvidar. Gideão disse: a minha família é menor, nós somos inferiores, não podemos fazer nada.
como fazer a diferença. A minha família é a mais fraca, a menor de Israel. O que Gideão estava expressando aqui é que ele moldou uma visão de si mesmo a partir das suas limitações, a partir das suas circunstâncias. Quando pessoas moldam a visão de si mesmo através do que ouviu dos seus pais, você não vai ser nada. Tudo que você faz dá errado. Através dos seus amigos, dos seus chefes ou de si mesmo, ela se limita. Ela deixa de ver o Deus que está lhe chamando. Porque quem estava chamando Gideão era o Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode todas as coisas. Quando a gente deixa isso acontecer, o sentimento de inferioridade toma conta do nosso coração. Você molda uma visão de si mesmo pelas circunstâncias, pelo que as pessoas falaram, pelas situações da vida. Irmãos, nós precisamos ser pessoas de fé. Precisamos crer que Deus do nada pode fazer as coisas. E Deus é um Deus de milagres, como Ele tem mostrado em toda a história. O problema de nós moldarmos uma visão de nós mesmos, baseado no que as pessoas falaram, mesmo sendo um parente, um pai, uma mãe, é que isso vai lhe impedir de você enxergar esta identidade que agora nós temos em Cristo Jesus. Essa identidade que nos liberta dos complexos de inferioridade e nos faz ver que Deus do nada pode fazer as coisas sim. Das coisas fracas, das coisas desprezíveis, das coisas que ninguém dá nada, Deus pode fazer. O que as pessoas falam, ou as circunstâncias, não pode definir a sua identidade. Muitas das vezes eu insisto com as pessoas em gabinete, você precisa se lembrar o que Deus diz sobre você. Você precisa se lembrar das promessas que Deus tem para você. Não molde sua visão pelas circunstâncias ou pelo que as pessoas falaram. Molde agora em cima da sua identidade que você tem em Cristo. Nós agora somos filhos de Deus, irmãos. E Deus prometeu ouvir as nossas orações. Gideão disse: como eu vou livrar Israel? Se a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Nós temos que ter cuidado com as mentiras de Satanás. Uma vez que Cristo alcançou você, uma vez que Jesus libertou você, Ele também te dá uma nova identidade. É interessante que Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Ele disse: até agora vocês não oraram em meu nome, mas agora vocês vão orar em meu nome. E o Pai vai responder a oração de vocês. Porque eu estou dando a vocês, não uma religião. Cristo não nos deu uma nova religião, Ele nos deu uma nova identidade. Agora de filhos de Deus, herdeiros de Deus, de filhos que Deus ouve o nosso clamor. Amém, irmãos? Eu estava um dia desse pensando,
E eu louvei a Deus e agradeci a Deus. Não teve nada na minha vida que eu tenha pedido em oração e Deus não tenha me concedido. Eu fiz uma lista de coisas que eu pedi a Deus e que Deus me concedeu. Deus ouve as nossas orações. Agora nós temos uma nova identidade em Cristo. Gideão, através do status da sua família, ele define a sua identidade. Eu sou menor, minha família é menor, minha família é mais pobre. Para Deus isso não importa. Para Deus isso não importa. O que Deus está buscando são pessoas que obedeçam a Ele, que creiam nele. Se eu parar para contar para você a minha vida aqui, você vai dizer, pastor, realmente vocês eram para estar todos perdidos. Alguns dos nossos familiares, tios, na cabeça deles é que nós daríamos todos para bandido, onde nós fomos criados. Mas Deus, pela sua graça, teve misericórdia de nós. Deus pode mudar uma história, irmãos. Deus pode fazer o impossível. Deus pode mudar a sua história. Não defina a sua vida, não defina a sua identidade pelas circunstâncias, pelo que as pessoas dizem. Gideão precisava ser restaurado na sua identidade, entender que eles eram um povo escolhido por Deus, um povo chamado por Deus. Sim, em nós somos fracos, mas em Cristo nós somos fortes. Deus disse, o Senhor é contigo, homem valente. Eu estou chamando você, eu vou te capacitar. E você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Nós não podemos, nesse estágio aqui, como de Gideão, definir a nossa identidade pelas circunstâncias. Porque era menor família, porque era mais pobre, porque era menos importante. Para Deus não existe isso. Se você de fato quer assumir esta nova identidade em Cristo, de filho de Deus, você vai ter que parar de dar ouvidos ao diabo. E vai ter que parar de dar ouvido a pessoas. E não definir a sua identidade a partir do que eles dizem, mas a partir do que Deus diz. Deus disse para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. E se você é um cristão verdadeiro e busca viver como Jesus, é isso que ele diz. Agora em Cristo nós somos filhos amados. Deus tem prazer em estar conosco. Deus tem prazer em estar nas nossas reuniões, quando nós temos um coração voltado para Ele, quebrantado diante dEle. Gideão precisava ser restaurado na sua identidade, e nós também, que saímos deste mundo, que enfrentamos tantos desafios, você que ouviu pessoas, e deixou com que as suas palavras moldassem a sua identidade, você precisa abandonar isso hoje. Em Cristo nós recebemos uma nova identidade. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós somos fortes. Em Cristo nós podemos realizar sim os planos de Deus. Em Cristo nós podemos ser sim uma bênção para a nossa família, uma bênção para a igreja. É uma nova identidade que nós recebemos do Senhor. Agora,
Ao invés de ser um problema no lar, um filho problemático, né? Quase não saiu. Quase saiu problemático. Um filho problemático. Agora você é uma bênção. Deus estava dando a Gideão a oportunidade de ter a sua identidade restaurada. Ele diz: eu sou o menor, a minha família é a menor. Aí veja o que Deus diz no versículo 16: mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fosse um só homem. É como se Deus estivesse dizendo: Gideão, olha o que eu estou dizendo sobre você. Olha a identidade que eu estou te dando, essa nova identidade. Não de um fraco, não de alguém perdido, mas de um homem valente. Um homem que será instrumento nas minhas mãos. Veja como Deus faz. Gideão mostrando, moldando, mas eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo, o que é feito do Senhor. E as respostas de Deus vai em direção completamente contrária do que Gideão esperava. Deus, nós não precisamos nos vitimizar, não, irmãos. Não faça isso. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos deu uma nova identidade. Em Cristo, podemos sim. Em Cristo podemos ser instrumento das mãos de Deus. Em Cristo podemos ser uma bênção, como eu falei, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Mas, pastor, hoje, esse meio de faculdade, pastor, as ideologias, não importa. Não importa. Se de fato nos apropriarmos desta nova identidade em Cristo, nós vamos vencer esses desafios. Vencer esses desafios. Quando Deus responde para Gideão, pela terceira vez, que ele não era aquilo que ele pensava, mas que Deus estava ali para restaurar a sua identidade, Gideão responde no versículo 17, Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dai-me um sinal que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deus não tem problema em ser provado por aqueles que têm compromisso de obedecer a Ele. E Deus sabia que Gideão iria obedecê-lo. Vou repetir. Deus não tem problema em ser provado por aqueles que têm o compromisso de obedecer a Ele. Se você se compromete em obedecer a Deus, você pode provar a Deus. Pode provar a Deus. Eu tenho uma experiência sobre isso. Antes de ser cristão, de Deus me alcançar, eu fui viciado em jogo muito cedo. Muito cedo. Eu acho que eu comecei a jogar entre 10 e 12 anos, eu não me lembro muito bem. Mas eu trabalhava de terça a domingo. Eu recebia a minha semana no domingo. No domingo, eu ia para o jogo e perdia tudo. Aí, naquela hora que eu estava perdendo tudo, e restava aquele último dinheiro na minha mão, eu, na minha coisa, né, não tinha noção de quem era Deus, mas tinha aquele temor, minha mãe falava muito,
ali naquela mesa de jogo eu pensava assim, e falava, se Deus me ajudar agora, e eu ganhar essa jogada, e recuperar o meu dinheiro, nunca mais eu vou jogar. O que você acha que aconteceu? Deus me ajudou? Hein? Quantos acham que Deus me ajudou? Levante a mão. Acha que Deus me ajudou? Quantos acham que Deus não me ajudou? Levante a mão. Enquete aqui. Está certo, a maioria está certo. Perdia tudo. No domingo estava eu lá de novo jogando. E era a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer é isso. Deus não tem compromisso com quem não está disposto a obedecer a Ele. Agora, se você se compromete a obedecer a Deus, você pode fazer prova com Deus. E foi isso que Gideão fez. Ele para de questionar, ele para de duvidar. Ele diz, se de fato, Senhor, eu encontrei favor aos teus olhos, dai-me um sinal que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu, eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse, pegue a carne e os pães sem fermento, coloque sobre esta rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que trazia na mão, e tocou a carne e os seus pães sem fermento. Saiu o fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Gideão fez prova de Deus. E Deus disse, sou eu mesmo que estou falando contigo. Nesse processo de restaurar a identidade de Gideão, Deus permitiu que ele fosse provado por Gideão. Mas ele sabia que Gideão tinha o compromisso de lhe obedecer. Se você lê a história em casa, você vai ver que depois é Deus que prova Gideão. Deus restaura a identidade de Gideão. E quando Deus restaura a nossa identidade, nós não fugimos das provas de Deus. E você vai ver que foi isso que aconteceu com Gideão. Meus irmãos, agora nós temos uma nova identidade em Cristo. E em Cristo, nós podemos sim olhar para Deus e ver que de fato Deus está agindo nas nossas vidas. Deus transforma a identidade de Gideão, de um homem medroso, de um homem duvidoso, de um homem incrédulo, agora em um homem corajoso, confiante em Deus. A sua vida foi transformada, sua identidade está sendo restaurada. A verdade, irmãos, é que com Deus nós não corremos riscos. Em Deus nós veremos a concretização da nossa fé. Em Deus nós veremos o agir de Deus. Eu incentivo você, esta noite, a abrir a sua Bíblia e ler e ver o que Deus fez na vida de Gideão. Os milagres que Deus fez na sua vida. Mas antes de usar Gideão e de realizar milagres na sua vida, Deus restaura a sua identidade e mostra a Gideão quem ele é. Meus irmãos, quando nós assumimos a nossa identidade em Cristo, nós vamos ver além das nossas limitações, nós vamos ver além das circunstâncias, como aconteceu com Gideão. Nós vamos poder ver o milagre de Deus, vamos crer no milagre
de Deus. Era um momento difícil, era um momento de opressão, era um momento de angústia, era um momento em que os inimigos estavam oprimindo o povo de Deus, mas era um momento de Gideão exercer a sua identidade em Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos, principalmente no Brasil. Hoje não se prega o evangelho em qualquer lugar. Se você se levantar em alguns lugares para falar de Deus, você vai sofrer perseguição. As pessoas vão se levantar para calar você. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Quem diria que um dia nós iríamos viver isso no Brasil? Hoje, não é em qualquer lugar que você pode pregar o evangelho. Um professor não pode mais falar de Jesus numa sala de aula. Não pode. Nem mencionar em muitas escolas o nome de Jesus. Mas é nesse tempo difícil que Deus nos chama para exercer a nossa identidade, para sermos instrumentos nas suas mãos, para fazermos a sua obra. Irmãos, foi num tempo difícil que Deus restaurou a identidade de Gideão e usou ele poderosamente. Está na hora de você se colocar diante de Deus. Se de fato você entende que recebeu uma nova identidade em Cristo, dizer: Senhor, usa a minha vida, estou aqui para ser usado por Ti. Faz a Tua obra em mim, faz a Tua obra através de mim. Viver essa nova identidade vai nos fazer correr riscos, vai nos levar a andar na contramão deste mundo, mas os milagres de Deus vão nos acompanhar. Deus vai usar aquele que vive esta nova identidade em Cristo. Deus vai realizar milagres na vida daqueles que assumem essa nova identidade em Cristo, mesmo num tempo difícil. Mesmo em tempos difíceis como nós estamos vivendo, como Gideão viveu. Viver essa identidade em Cristo é um processo, é verdade. E isso começa quando nós restabelecemos quem Deus é. Gideão precisava ver que Deus ainda é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. Depois ele precisava crer em Deus, que o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que tinha realizado milagres na vida deles, ainda estava disposto a realizar esses milagres. E obedecer. Se você de fato entende que tem uma nova identidade em Cristo, você não vai duvidar de quem Deus é, do que Deus pode fazer, e você vai obedecer a Deus, como Gideão fez. Você não vai se mover mais pelo que as pessoas dizem ou disseram sobre você. Você vai se mover pelo que Deus diz. E Deus disse para Gideão: você é um homem valente. Eu vou fazer de você esse homem valente. Você não se move mais pelo que o diabo diz, nem pelas circunstâncias, mas pelo que Deus diz. Que agora
nós somos, como eu falei, os seus filhos. Quando você descobre a sua identidade em Cristo e você vive essa identidade, você tem paz no seu coração. Nem a morte rouba esta paz. Nada pode tirar de você essa paz. E você não precisa mais viver para impressionar ninguém. Porque você tem a sua identidade em Cristo. Você passa a ser quem você é, uma nova criatura em Cristo. E acredite, a coisa mais libertadora para o ser humano é ele ser quem ele é ele viver sem máscaras, é ele viver a sua nova identidade em Cristo Jesus. Gideão, de um homem medroso, um homem incrédulo, agora vai se colocar na frente de batalha e vai conduzir pessoas na batalha. Deus pode fazer isso hoje. Não importa as circunstâncias, a sua família, a sua condição social, se você não... Se Deus está te dando uma nova identidade, Ele vai fazer. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Fique de pé, vamos orar.